Graça e paz, queridos. Estamos reunidos mais uma vez na presença do nosso Senhor para refletirmos no ensino sagrado da sua palavra. E hoje, dando continuidade à nossa série de exposições no capítulo 15 da primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, leremos e meditaremos nos versos 21 a 28. Eu convido você então a acompanhar a leitura neste momento. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Queridos, certamente um dos grandes mistérios para a humanidade é a vida após a morte. É o que vai acontecer quando nós fecharmos os olhos nesse mundo e já não estivermos aqui junto aos nossos entes queridos, junto aos nossos amigos, perante aqueles com quem desfrutamos a vida. Mas para o cristão esse não é um mistério em absoluto, pois a Sagrada Escritura nos ensina como todas as coisas acontecerão. É óbvio que ela não fala exaustivamente sobre essa questão, porém ela nos dá vários indícios de como tudo haverá de acontecer. E neste capítulo 15, o apóstolo Paulo procura mostrar exatamente isso. O seu grande objetivo é demonstrar a importância da ressurreição. Ele procura mostrar aos coríntios que quando fecharmos os olhos nesse mundo, as coisas não vão simplesmente acabar. Elas não vão simplesmente deixar de existir para nós. Pois naquele grande dia em que Cristo Jesus voltar, ele haverá de nos ressuscitar. E para isso, para que os coríntios compreendam isso, o apóstolo Paulo apresenta a ressurreição como sendo o cerne, o centro de todo o evangelho. Pois na sua concepção inspirada, diga-se de passagem, o evangelho sem a ressurreição não é evangelho. O evangelho sem a ressurreição perde todo o seu sentido, se torna nulo de todo valor e se torna completamente inútil. Destaque do 1º ao 19º versículo, Paulo procura mostrar a insensatez dos coríntios em negar a ressurreição, deixando claro que se Cristo não ressuscitou, não há esperança para os que nele creem. E ainda que a sua pregação e a fé cristã são absolutamente vãs, inúteis e sem sentido. Não obstante, ao chegar no 20º versículo, o apóstolo Paulo parece soltar aqui um brado de grande alegria ou de grande vitória, quando então ele declara: de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. De forma, queridos, que com a ressurreição, ou com a sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo inaugura uma nova etapa na história da redenção. A vitória dos eleitos sobre a morte. Com a sua ressurreição, o Senhor Jesus Cristo garante a nossa vitória sobre o nosso pior inimigo, que é a morte. E naquele glorioso dia, queridos, em que Cristo voltará para nos buscar, os que já dormiram, isto é, aqueles que já morreram, haverão de ressuscitar também. E os que estiverem vivos serão transformados e arrebatados. E todos juntos
nos encontraremos com nosso Senhor e estaremos para sempre em sua santa presença. Mas Paulo, queridos, ainda não se dá por satisfeito e agora ele leva a discussão para um novo patamar, fazendo um contraste entre Adão e Cristo Jesus, mostrando que por meio daquele, ou seja, de Adão, a morte entra na história da humanidade, mas por intermédio deste, Cristo Jesus, vem a ressurreição e a vida. E isso está nos versos 21 e 22. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Verdadeiramente, queridos, a ressurreição de Cristo é a garantia e segurança da nossa redenção. É a garantia e segurança de que um dia nós também seremos ressuscitados e receberemos a vida eterna. Outro sim, havendo demonstrado eloquentemente a importância da ressurreição, sem esquecer ou deixar de lado tudo o que já havia dito antes, o apóstolo Paulo agora passa a expor as consequências diretas da ressurreição de Cristo, mostrando que assim como por meio de Adão veio a morte, por intermédio de Cristo vem a ressurreição e a vida. O que precisamos entender aqui é que o pecado e sua companheira inseparável, a morte, entram ou se ligam à história da humanidade a partir do momento em que o homem, se rebelando contra o Criador, desobedece a sua ordem e come do fruto do conhecimento do bem e do mal. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Com seu ato de deliberada rebeldia em detrimento do mandato divino, não apenas Adão, mas toda a sua descendência torna-se culpada diante do Criador. É isso que nos ensina o apóstolo Paulo no capítulo 5, verso 12 da sua epístola aos Romanos. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Talvez você esteja se questionando se quem pecou foi Adão, se quem foi rebelde à ordem de Deus foi Adão, se quem desobedeceu o mandato divino foi Adão, por que eu sou culpado assim como ele? Porque eu também me tornei pecador, se foi ele quem desobedeceu primariamente. O fato, queridos, é que assim como nós carregamos uma carga genética dos nossos pais, assim como nós trazemos em nós características específicas dos nossos pais, assim também nós o fazemos com relação a Adão, pois ele era o pai de toda a humanidade. Ele era o que nós chamamos na teologia de nosso representante federal, ou representante legal. Adão, quando estava no Éden, era o representante de toda a raça humana. Ele representava a mim e a você. Por mais que nós não gostemos disso, por mais que nós talvez não aceitemos isso, mas isso é fato. É um fato incontestável. E isso nós não podemos mudar. Adão era o nosso representante e ele falhou em obedecer à ordem divina, em obedecer às determinações do Criador. E dessa forma, como representante da raça humana, como pai de toda a humanidade, ele fez culpados todos os seus descendentes, fez culpada toda a sua descendência. E dessa forma, todos nós somos também culpados, assim como Adão. E a partir do seu pecado,
e a partir da sua culpa, a partir da sua rebeldia, toda a raça humana estaria agora sujeita também ao pecado. E o pecado se tornaria então inato ao ser humano e todos os seus atos contaminados por este mal, resultando num trágico fim, a morte. Resultando na perda da vida, tanto vida física como da vida espiritual. Em contrapartida, pela obediência de Cristo, os homens recebem ressurreição e vida eterna. Mas por que pela obediência de Cristo? Porque Jesus Cristo obedeceu e agora nós estamos sendo absolvidos diante do tribunal divino. Porque, queridos, ele era o único capaz de satisfazer plena e perfeitamente a vontade de Deus. O único verdadeiramente apto para nos representar diante do nosso Criador, arcando moral, física e espiritualmente com as consequências dos pecados dos eleitos, cumprindo toda a lei em seu lugar. Não obstante, é preciso fazer aqui uma rápida e séria distinção. Adão era o representante de toda a raça humana. Adão representava a mim e a você. Adão representava os nossos familiares. Adão representava os nossos amigos. Adão representava as pessoas dos mais diversos povos, das mais diferentes raças, das mais variadas línguas. Adão representava toda a humanidade. Contudo, Cristo Jesus não está na cruz representando todos os homens, não está representando a humanidade em sua totalidade. Cristo Jesus representa ali na cruz, com sua morte vicária e substitutiva, apenas os eleitos de Deus, aqueles a quem Deus escolheu antes da fundação do mundo. É isso que nos ensina o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1, versos de 1 a 10. Acompanhe a leitura comigo, por favor. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Perceba que o apóstolo Paulo inicia esse texto falando que ele é apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. Contudo, é preciso esclarecer aqui que santos, quando a Bíblia diz, se refere a alguém como santo, ela está falando de alguém que foi separado das coisas do mundo, separado das coisas pecaminosas, separado das concupiscências desta vida para Cristo Jesus. Aqueles que foram separados do pecado para viverem uma vida de santidade em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo não está fazendo referência aqui a alguém que é melhor do que as demais pessoas. Não está falando aqui de pessoas que são mais íntegras do que as demais, de forma alguma. Quando o apóstolo Paulo fala sobre santos, ou quando toda a Escritura nos chama de santos,
está falando de pessoas que foram separadas para Deus. E de acordo com o pensamento do apóstolo Paulo aqui, com a proposição paulina, nós fomos separados para Deus antes da fundação do mundo. Ainda que estejamos contaminados pelo pecado de Adão, mas nós fomos separados para Deus. Somos pecadores, sim, mas pecadores redimidos em Cristo Jesus, pois Ele nos representou ali na cruz do Calvário. Ele estava ali nos representando como cabeça dos eleitos, como representante federal, representante legal, como cabeça de uma raça, de uma nova raça, aqueles que haviam sido predestinados por Deus antes da fundação do mundo para alcançarem em Cristo Jesus a salvação. É isso que o apóstolo diz e ensina na sua epístola aos Efésios, no capítulo 1, versos de 1 a 10. E essa verdade, queridos, ela é corroborada no próprio contexto. No próprio contexto do capítulo 15, quando o apóstolo Paulo afirma no verso 22, porque assim como em Adão todos morrem, ou seja, toda a humanidade morre, assim também todos serão vivificados em Cristo. E é preciso entender todos aqui, não como toda a humanidade, mas como todos os eleitos. E isso fica muito claro quando nós olhamos para o contexto posterior. Sobretudo o verso de número 23, quando o apóstolo Paulo diz: cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui, ele vem do geral, do amplo, para o particular e específico. Ele está falando que toda a humanidade morreu em Adão, mas em Cristo Jesus os eleitos são vivificados. Aqueles que pertencem a Cristo serão ressuscitados e receberão a vida eterna. Nesse sentido, o comentarista bíblico William Hendrickson afirma que o sentido do versículo 22 é que todos aqueles que pela sua natureza têm origem em Adão morrem. Portanto, todos aqueles que pela fé são incorporados em Cristo serão vivificados. Com isto, queridos irmãos, corrobora toda a Sagrada Escritura, que nos mostra que Deus escolheu um povo para ser seu, um povo para ser exclusivamente seu. E é por esse povo, escolhido por Deus antes da fundação do mundo, nos tempos eternos, que Cristo agora entrega a sua vida. É por eles que Cristo Jesus morre vicária e substitutivamente na cruz do Calvário. Perceba que para Paulo, Paulo não está falando aqui de toda a humanidade, mas apenas dos que são de Cristo. O fato é que Jesus Cristo ressuscitou e venceu a morte. E todos aqueles por quem Ele entregou a sua vida também ressuscitarão e igualmente vencerão esse terrível algoz, a quem sozinhos jamais seríamos capazes de vencer. Note ainda que Paulo trata da nossa ressurreição como um evento futuro. Ele fala que ressuscitaremos ou seremos vivificados, apontando para os dias futuros, quando Cristo voltar. É o que ele diz nos versos 22 e 23. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Embora o apóstolo Paulo aponte para a nossa ressurreição como sendo um evento futuro, esse evento futuro tem suas raízes no passado, naquilo que Cristo já realizou pelos eleitos, naquilo que Cristo já fez no passado, quando foi pendurado na cruz, morrendo ali por mim e por você. Destaque, concordo com David Pryor,
quando diz que o ponto principal do paralelismo entre Adão e Cristo é que, como Adão, Cristo é o progenitor de uma raça, de uma nova humanidade. A ressurreição marca o começo dessa nova criação. O ponto aqui é que Cristo inaugura uma nova humanidade, no sentido de que nela não haverá qualquer influência do pecado, onde a glória de Deus resplandecerá, onde a vida e a paz serão eternas, jamais deixarão de existir. Outro sim, é importante ressaltar que no entendimento paulino, nada acontece fora do escopo da soberania divina. Nada acontece fora do controle de Deus. Nada acontece sem que Deus determine ou permita. Tudo está dentro do plano redentor arquitetado pelo Senhor Deus desde a eternidade e que caminha não para um fim desastroso e sem sentido, mas para a glória daquele que sobre tudo e sobre todos é Senhor. Isso fica muito evidente a partir do verso 24, quando o apóstolo Paulo assim nos diz: então virá o fim, quando ele, ou seja, Cristo Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo e todos. Então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, diz o apóstolo Paulo na primeira parte do verso 24. Sem dúvidas, queridos, o que o apóstolo Paulo tem em mente aqui é o grande dia em que Cristo Jesus haverá de voltar para nos buscar. Haverá de voltar para julgar os atos da humanidade. Haverá de voltar para extinguir completamente o pecado, consumando completamente, absolutamente toda a sua obra, declarando sua vitória sobre todos os seus inimigos, pondo fim a toda a autoridade e poder existentes, de forma a demonstrar que ele é o único a deter todo o poder, pois somente ele é digno. O que diz respeito a isso, é possível que, ao falar sobre a destruição de todo o principado, potestade e poder, Paulo esteja fazendo alusão ao Salmo 110, verso 1, que nos diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. É interessante um costume antigo, um costume dos povos antigos, dos povos africanos, inclusive dos povos do Oriente Médio ou do Oriente Próximo, um costume de que, ao derrotarem determinados inimigos, os soberanos, os reis, esculpiam ou mandavam esculpir em suas sandálias imagens representativas desses povos. E dessa forma, quando eles calçavam as suas sandálias, eles estavam literalmente com os inimigos debaixo dos seus pés. E isso é comprovado cientificamente pela ciência da arqueologia. E talvez aqui, quando o salmista diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Talvez o salmista tenha justamente essa imagem em sua mente. Ele tenha justamente essa ideia ou essa concepção dos inimigos estampados, esculpidos nas sandálias dos soberanos. E os soberanos então pisando sobre os seus inimigos. Além disso,
devemos levar em consideração o fato de que o próprio Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 28, na segunda parte ou a parte B, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ou seja, todo o poder e toda a autoridade pertencem a Ele por direito. Pertencem a Ele por determinação divina. Foi o Pai quem lhe deu toda a autoridade. Basta estudar o Evangelho de João, que nós veremos em várias oportunidades Jesus Cristo declarando isso, que o Pai lhe havia dado autoridade sobre tudo, sobre todos os homens, sobre a vida dos homens, sobre a criação, sobre tudo o que existe. É o que afirma o escritor da Epístola aos Hebreus quando diz: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Ou seja, o autor aos Hebreus está esclarecendo aqui que Deus sujeitou tudo a Cristo Jesus. E tudo ficou debaixo da sua autoridade. Tudo ficou debaixo do seu poder, do seu domínio, da sua soberania. Contudo, é preciso analisarmos o texto sagrado como um todo. E ao olharmos para 1 Coríntios capítulo 15, nós percebemos que o apóstolo Paulo diz que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, mas Ele mesmo não lhe está sujeito. Ele diz isso no verso 28, ou melhor, isso, no verso 28, ou melhor, 27, desculpem. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Ou seja, o Pai não está sujeito ao Filho. Ele sujeitou toda a criação, sujeitou tudo que existe ao Filho. Mas Ele mesmo não lhe está sujeito. Mas não apenas isso. Por ocasião da sua volta, o Senhor Jesus Cristo dará fim a todo o poder e autoridade legalmente constituídos. E assumirá absolutamente o poder sobre todas as coisas. E nessa ocasião, Ele mesmo haverá de entregar o reino ao Deus e Pai e se sujeitará ao Pai. Contudo, é preciso esclarecer que essa sujeição do Filho ao Pai não diz respeito a alguma espécie de hierarquia no ser divino. Pois, dentro do ser divino, dentro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo subsistem em igual poder, glória, majestade, divindade. Eles são iguais em substância, eles são iguais em sua essência. Não há qualquer forma de subordinação, não há qualquer forma de autoridade maior dentro da Trindade, dentro do ser divino. A ideia do texto aqui, portanto, não é de que Cristo esteja se sujeitando ao Pai em sua essência, em seu ser divino, mas em sua obra e missão como Redentor. Nesse sentido, Clifton Allen ressalta que a sujeição do Filho não é uma sujeição de natureza, mas uma submissão no cumprimento de uma missão. A sua sujeição não é nada mais do que a continuação da amorosa obediência alegremente prestada ao Pai. A sujeição do Filho é a sujeição de serviço amoroso. Essa é a verdade. Cristo não está sujeitando o seu ser divino ao Pai. Ele está sujeitando ao Pai a sua missão como Redentor dos eleitos. Ele está sujeitando ao Pai a sua obra como Redentor dos escolhidos de Deus. Destarte, é preciso reafirmar que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são iguais em substância, graça, poder, glória e majestade.
Em síntese, não existe qualquer diferença na essência do ser divino, de forma que tudo acontecerá para que Deus, o Deus Trino, seja tudo em todos. Ou seja, para que o Trino Deus reine soberanamente sobre toda a sua criação. O ponto aqui é que Cristo não apenas fez certo o que Adão fez errado. Ele, como representante dos eleitos, os reconcilia com o seu Criador e lhes garante uma vida que sobrepuja o plano terreno e temporal no qual nós estamos inseridos, garantindo-nos lugar no reino celestial, onde Deus exercerá absolutamente a sua soberania sobre nós e sobre todas as coisas. Caminhando para o fim, queridos, que lições nós podemos tirar aqui para as nossas vidas? Que lições nós podemos tirar de forma prática para o nosso viver? Quero destacar apenas 3 pontos. Em primeiro lugar, não devemos nos esconder em Adão, dizendo que ele é o culpado do nosso pecado, como se nós fôssemos pessoas inocentes diante de Deus, como se nós fôssemos pessoas imunes ao pecado, como se nós não tivéssemos feito nada de errado, pois a Escritura é taxativa ao declarar que não há nenhum homem que seja bom, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. E quando a Escritura diz que não há quem faça o bem, ela não está falando de que nós não somos capazes de realizar algum ato de bondade para com o nosso próximo, mas de que qualquer bem que façamos não é bom o suficiente diante de Deus. Portanto, nenhum de nós é inocente. Nem mesmo a criancinha que está nascendo neste exato momento é inocente. Ela já nasce em pecado. Nesse sentido, Davi afirma categoricamente no Salmo 51, em pecado me concebeu minha mãe, eu nasci em pecado e em pecado me concebeu minha mãe. Todos somos culpados diante de Deus. Não há inocentes diante do Senhor. Em segundo lugar, Cristo corrigiu o erro de Adão. E naquele glorioso dia em que ele há de voltar, derrotará todos os seus inimigos e entregará o reino ao Deus e Pai. Nesta ocasião, queridos, poderemos servir a Deus e de fato o faremos, sem a influência do pecado que tanto mal nos trouxe. Ou seja, quando Cristo voltar, ele vai exterminar completamente, com toda a influência e poder do pecado. E dessa forma, nós poderemos então servir ao nosso Criador, de forma santa, justa, honesta, de forma pura, sem qualquer influência do pecado que tão de perto nos assedia. Em terceiro e último lugar, tudo isto deve encher o nosso coração de incomparável alegria, pois Deus não nos deixou caídos em Adão. Ele proveu a redenção em seu amado Filho, nos dando uma viva esperança em Cristo, no qual ressurgiremos e receberemos a vida eterna. Ou seja, Deus não nos deixou para sempre num estado de pecado e de condenação. Ele proveu a redenção para as nossas vidas. Ele proveu a bendita satisfação de que um dia nós estaremos com Ele por toda a eternidade. E isso mediante a obra vicária e substitutiva de Cristo Jesus na cruz do Calvário. A Ele, pois, seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre.